Aqui em Lucas, no capítulo 22, no versículo 25, diz: levantando-se da oração, Jesus foi até onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo de tristeza. Quando li esse texto, eu deparei os discípulos, eu comparei os discípulos com a igreja. Aqui Pedro, Tiago e João estavam dormindo de tristeza. Era um momento, um clima muito angustiante, de muito desespero, de muitas interrogações. Por incrível que pareça, os discípulos estavam perdidos naquilo que Cristo falava para eles. Horas atrás estavam na mesa, na ceia com o Senhor, e Cristo havia falado que alguns deles iriam trair Jesus, e que todos eles, Cristo falou, todos vocês vão me abandonar. Quando o pastor for ferido, as ovelhas se dispersarão. E uma coisa que nós não queremos assumir é que iremos fracassar. Ninguém quer falar que vai fracassar. Ninguém quer ouvir de ninguém que vai fracassar, que não vai conseguir cumprir um propósito que Deus colocou dentro do nosso coração. A gente insiste, a gente luta e diz, eu não vou fracassar. Por mais que a pessoa que tenha falado isso para nós tenha experiências e reconhece que vamos fracassar, nós somos resistentes a essa palavra. Mas Cristo havia falado que a igreja, que todos eles, pela sua presciência, todos eles iriam fracassar e iriam abandoná-lo, exceto João, que ficou com Cristo até o final. E naquele momento, no Getsemane, eu analiso bem, fico observando a vida de Pedro e a vida de João. João, que representa a igreja que ama Jesus Cristo, a igreja que está com Cristo, que luta por Cristo. E Pedro representa a igreja corajosa, a igreja que tem coragem, a igreja que tem fé, que tem ousadia. Apesar dos fracassos, ela sempre está tentando fazer o que é certo. Agora, o que eu percebi é que no momento de tristeza, no momento de angústia, no momento de provação, por mais que nós tenhamos amor por Cristo, e por mais que nós tenhamos uma grande fé por Cristo, uma grande coragem, se nós não tivermos o fogo do Espírito Santo, nós iremos adormecer no momento que era para nós estarmos vigiando. O momento que Cristo pediu para todos estarem vigiando, para que não caíssem em tentação, eles se encontravam dormindo. A tristeza era maior do que o amor que João sentia por Jesus. A tristeza de perdê-lo era maior do que a coragem que Pedro tinha. E eu fico olhando e observando que, apesar da igreja ter muito amor por Cristo, apesar da igreja ter muita coragem para fazer a obra do Senhor, se ela não tiver um ponto essencial, ela não vai conseguir ficar acordada no momento da aprovação. Porque eles não conseguiram ficar acordados, a tristeza tomou de conta do coração deles. Porque nós nos apegamos demais às notícias ruins e às revelações ruins. Nós nos esquecemos que Cristo prometeu que Ele iria ressuscitar. E que ao ressuscitar, Ele iria atrás de cada um deles. Ele disse, depois que eu ressuscitar, eu vou ter com vocês. E a gente não consegue se lembrar das promessas boas. Nós não conseguimos nos lembrar dos momentos bons, das palavras de esperança da Bíblia, quando estamos sendo provados e quando estamos passando por dificuldades, como Pedro, Tiago e João estava passando. Eles estavam se esquecendo que Cristo falou que iria vencer a morte, que Ele iria ressuscitar. Só que a tristeza tem esse poder de nos fazer se esquecer das promessas de Deus. E eu fico observando e acho interessante que, apesar de você se achar um cristão bom, que ama Jesus, que faz tudo por Jesus, que tem intimidade com Jesus, apesar de você achar que tem muita coragem, que tem coragem de andar sobre as águas, que estará no monte de transfiguração com Jesus, apesar de você estar na transformação, na multiplicação de peixe, como Pedro estava ali, se você não tiver o Espírito Santo na sua vida, você não conseguirá ficar acordado no momento da provação. Cristo, quando Ele se direciona ao Getsemane, Ele chama alguns discípulos, porque nós temos que participar da dor de Deus, nós temos que participar da dor de Cristo. A dor de Cristo hoje é que pessoas sejam salvas, que pessoas sejam alcançadas pela pregação do Evangelho. E o quanto de nós estamos nos direcionando juntamente com Cristo ao Getsemane, para nós cumprirmos os propósitos que Deus colocou em cada um de nós. Quando nós analisarmos que temos um propósito, que nós temos cada um de nós temos que entender que se todos nós vamos ser direcionados ao Getsemane. No Getsemane nós vamos ser abandonados. No Getsemane nós vamos nos sentir na solidão, triste, mas também no Getsemane há anjos que vão vir em nome do Senhor para nos aliviar, para nos trazer paz,
para nos trazer esperança, para nos trazer coragem. A palavra que eu queria trazer para você nesse vídeo de hoje é que você aprenda, entenda que apesar de você ter amor, apesar de você ter coragem, nós precisamos do fogo do Espírito Santo. Por que eu estou falando isso? Porque Pedro, Tiago e João, eles estavam no Getsemane, eles adormeceram por causa da tristeza, por causa do clima que estava, de angústia, de preocupação. Pontos de interrogações estavam na cabeça deles, eles não sabiam direito o que estava acontecendo. Mas em Atos, na partir do capítulo 2, quando o Espírito Santo é derramado sobre a vida deles, depois que ele pega o terceiro elemento, que é o Espírito Santo, eles se tornam uma igreja acordada, uma igreja que está esperta, uma igreja intrépida. Eles não têm somente amor agora, eles não têm somente coragem, agora eles têm o fogo do Espírito Santo. Inclusive em Atos capítulo 3, eles liberam para um coxo milagre, e o coxo ele é curado da sua doença, da sua enfermidade. Talvez para a igreja hoje não falta amor, não falta coragem, falta apenas o fogo do Espírito Santo. Por isso que é muito importante nós buscarmos, nós chorarmos e clamarmos para sermos batizados pelo Espírito Santo, para sermos transformados por Ele, porque é isso que está faltando para a igreja aprender a ter um amor perseverante e para ter uma coragem com alinhamento, uma coragem bíblica, uma coragem pautada na palavra do Senhor. O que falta para nós hoje, será se é o fogo do Espírito Santo? Se for, vamos buscar a Deus, vamos orar para que esse fogo seja derramado no nosso coração. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa.